5 fundos imobiliários de tijolo muito baratos para investir hoje. Se você me acompanha há algum tempo sabe, estamos em um excelente momento para você comprar fundos imobiliários de tijolo descontados. Olha só, hoje a nossa taxa Selic está em 10,50%. Ela está basicamente mais ou menos aqui, ó. E a expectativa é ela continuar alta em 10,5% ou até mesmo a subir. Eu não acredito muito nessa subida, mas eu acredito que ela deve manter esses 10,5% por algum tempo. E o que acontece? Quando a taxa Selic está nas alturas, olha o que acontece com os fundos imobiliários. Taxa Selic aqui nas alturas, fundos imobiliários aqui embaixo. Taxa Selic nas alturas, o que vai acontecer com os fundos imobiliários de tijolo? Eles vão estar bem aqui embaixo, surgindo logicamente ótimas oportunidades. E bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade, você será muito bem-vindo. Vamos aqui então, sem enrolação, para o nosso primeiro fundo imobiliário. E aqui a gente já vê o RBRL11 do segmento de logística, vem sendo negociado a R$ 80,40, ou seja, um PVP de 0,80. Isso quer dizer que nesse momento ele está com 20% de desconto frente ao seu valor patrimonial, com dividend yield superior a 10%, um excelente dividend yield. Vamos ver aqui qual é a estratégia do fundo. Sua principal estratégia é a Core, ou seja, investir basicamente diretamente em tijolo, mas ele possui outros tipos de estratégia. Só que nesse momento, quase toda a sua carteira de investimento, quase 100%, está nessa estratégia Core, ou seja, ele possui tijolo na sua carteira de investimento, imóveis. Perceba aqui então que nesse momento ele possui participação em 5 imóveis e o restante, conforme você está vendo aí na tela. Esses imóveis estão localizados em 2 estados, a maioria em São Paulo, 3 em São Paulo e 2 em Minas Gerais. Ele possui boas participações nesses imóveis, um mínimo de 50%, ele possui 0% de vacância física. Esses imóveis, a maioria é AAA, que são os principais imóveis do fundo, cerca de 170 milhões, 260 milhões, 129 milhões. E os outros com menor percentual têm uma classificação menor. Uma classificação B não quer dizer que eles são tão ruins. Na verdade, são um pouco abaixo de A, AAA. Olha só, a receita então vem 58% de Minas Gerais e 42% de São Paulo. 25% da receita vem de monousuário. Isso aqui é como se fosse um risco do fundo imobiliário. Eu considero assim. E o restante de condomínio. 100% são típicos, 87% corrigidos pelo IPCA. Quanto à localização aqui desses imóveis, 24% estão a um raio entre 30 e 60 km e o restante entre 60 e 90 km. Não são imóveis tão perto assim, para falar a verdade. A maioria é AAA, conforme eu falei, e um pequeno percentual é B, isso aqui considerando a receita do fundo imobiliário, porque logicamente essa parte aqui AAA vale muito mais no portfólio do fundo. Cronograma de vencimento dos contratos, esse ponto aqui você também deve ficar de olho, porque 29% vão vencer em 2025 e 41% em 2026. Vamos ver se esse fundo imobiliário vai conseguir renovar o contrato com seus inquilinos ou prospectar novos inquilinos. Temos aqui então um prazo médio dos contratos de aproximadamente 2 anos e meio. Já quanto à sua vacância, a gente já viu a vacância física e hoje está em 0%, mas a vacância financeira está em 13%. Considero uma vacância também bem tranquila. Quanto aos inquilinos, esses são os principais, mas perceba que 36% está exposto ao mercado livre. E isso aqui é outro ponto para ficar atento nesse fundo imobiliário. Mas mesmo assim, na minha opinião, olhando no geral, em uma carteira de investimento bem diversificada, esse fundo até que vale a pena. Ele possui obrigações, ou seja, ele possui dívida, mas é uma dívida bem tranquilinha, olha só, 43 milhões de reais. Veja a composição do fundo imobiliário, ele possui mais de 720 milhões de reais em ativo, ou seja, não pega nem 10% do total de ativo do fundo imobiliário. Realmente é uma dívida bem tranquilinha. Um tempo atrás foi maior. Eles vêm reduzindo essas dívidas. Não somente isso, olha só os seus rendimentos. Eles estavam em 72 centavos, caiu para 65 centavos por mês por cota. Logicamente, a cotação acompanha o índice e caiu. Mas olha só, a previsão de dividendos até acabar 2024, eles subiram para ficar entre 0,75 e 0,78, com a média de 77 centavos por cota. Logo, a expectativa é de aumentar os rendimentos, ao menos nesse curtíssimo prazo. O que você achou do RBRL11? É ou não é um bom fundo? Na minha opinião, não é recomendação, mas na minha opinião, vale muito a pena tê-lo em carteira.
focando no longo prazo, sempre atento aos riscos do fundo. Próximo fundo, VILG11, também do segmento de logística, vem sendo negociado a R$ 86,00 com PVP de 0,77, ou seja, 23% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield 8,58%. Vamos ver que o fundo ele possui participação em 15 imóveis localizados em 7 estados diferentes, locados para mais de 50 locatários. Muito imóvel, muito locatário, sendo esses inquilinos de vários ramos da economia, principalmente transporte, logística e e-commerce. Seus contratos, a maioria é típico, mas eu fico bem tranquilo em relação a isso devido à qualidade dos imóveis aqui desse fundo. Esses são os estados que o fundo possui participação em imóveis, né? A maioria em Minas Gerais, seguido de São Paulo, depois do Espírito Santo, o restante conforme você está vendo aí na tela. Olha só, realmente é uma boa diversificação de imóveis. Quanto aos contratos, eles possuem um prazo médio de aproximadamente 4 anos, sendo pouquíssimos vencendo em 2024, 2025 e 2026. A maioria vai vencer de 2027 em diante, sendo corrigidos pelo IPCA pelo menos em sua maioria. E eu não posso deixar de falar que esse fundo também está alavancado, ou seja, ele possui dívida. Nesse caso, ele possui aproximadamente R$260 milhões em dívida, mas perceba que ele possui 40 milhões em aplicações financeiras. Se a gente tira isso, ele possui uma alavancagem em torno de 11,5%. É uma alavancagem bem tranquilinha, para falar a verdade. Até 20% eu fico bem de boa. Só não gosto muito dessas taxas, ó. IPCA mais 7,5%, IPCA mais 6,5%, IPCA mais 6,8%. Eu acho que são taxas grandes. E o fundo vai ter que se desdobrar, ao menos até 2030, para pagar essa dívida. Ó. É uma alavancagem pequena, beleza. Mas olha só, tem que desembolsar o quê? 33, 34 milhões de reais aqui, depois 35 milhões de reais aqui. Vamos ver se esse fundo consegue vender algum ativo para diminuir essa alavancagem. Nesse momento, a sua taxa de ocupação está em 94,4%. Perceba que um tempo atrás ficou abaixo de 90%. Depois subiu para 91,4%, depois 92,7%, agora 94%. Logo a gente vê que a gestão não está parada, está fazendo o seu papel, não está trabalhando. Não à toa, veja os rendimentos do fundo, olha só, vinha caindo, ó, caiu de 70 centavos para 60 centavos, depois 56. Agora que eles aumentaram a sua taxa de ocupação, o que está acontecendo com os rendimentos do fundo? Está aumentando. E isso, logicamente, acaba impactando na cotação, que também tende a subir. Vamos agora para outro fundo imobiliário. BTAL11 é um fundo imobiliário agrologística, ou seja, ele possui imóveis logísticos voltados ao setor agro, vem sendo negociado a R$ 77,00 aproximadamente, PVP 0,68, ou seja, 32% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield 11,28%, um ótimo dividend yield. Esse fundo possui 11 ativos, olha só, a maioria imóveis, mas ele possui alguns CRIs, sendo que essa fazenda aqui, ó, ele pegou porque um CRI não honrou com seu compromisso e esse fundo executou a sua garantia. Logo, nesse momento ele possui 10 ativos físicos e um CRI. Ah, Matheus, esse CRI então não é relevante para o fundo? Muito pelo contrário, ele é bem relevante. Olha só, responsável por aproximadamente 16% da receita do fundo. E o restante são esses imóveis de diversos tipos, sendo os contratos 100% atípicos, 100% indexados ao IPCA, com prazo médio aí ainda de aproximadamente 8 anos, muito tempo também pela frente. E só para você ver a importância desse CRI, um tempo atrás o fundo estava pagando 65 centavos por mês por cota e subiu para 84 centavos por mês por cota. E a própria gestora colocou aqui para a gente, ó, a partir de abril, o resultado do fundo tem sido positivamente impactado pelo aumento no pagamento do CRI Andeli. Todas as operações têm performado de forma regular e é um novo pipeline em análise para a continuidade da estratégia. Mas eu não gosto muito dessa estratégia do fundo de ficar investindo em CRI. Na minha opinião, ele ficaria muito bem só nesses ativos de tijolo. Vamos então para outro fundo imobiliário, esse agora de lajes corporativas, HGRE11, que vem sendo negociado a aproximadamente R$ 112,00, está com PVP de 0,75, ou seja, 25% de desconto, com dividend yield de 9,23%. Vamos conhecer aqui então rapidamente esse fundo imobiliário. Hoje ele conta com vários imóveis localizados em vários estados, principalmente São Paulo. Se a gente rolar a tela aqui um pouco mais embaixo, a gente vê que ele possui, nesse momento, uma vacância financeira de 15,2%. Isso porque esse fundo não possui imóveis tão bons assim.
mas vem sendo super bem gerido. Quanto aos contratos, temos aí contratos que vão vencer em aproximadamente 4 anos. Um ponto para ficar em alerta é que esse fundo é muito exposto a 3 inquilinos, o que pega mais de 50% da sua receita. Outro ponto também para a gente ficar em alerta é que 20% vem de monousuário. Tá aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo. 46% inflação, né, IPCA, e 53% também inflação, no caso IGPM. Esse fundo possui dívida, mas é uma dívida bem tranquilinha, 3,2% de alavancagem. Olhando agora os seus rendimentos, perceba que todo mês ele vem entregando rendimento, às vezes tem ganho de capital, olha só, ganho de capital porque ele vem renovando seus imóveis, isso é muito bom para o cotista, e hoje ele possui R$ 1,80 de resultado acumulado. E só para te mostrar como a dívida do fundo é insignificante, ele possui de dívida 58 milhões de reais, mas ele possui quase 3 milhões em cotas de outros fundos imobiliários, 55 milhões em CRIs, 7 milhões em renda fixa. Ele poderia tranquilamente pagar essa dívida, mas acredito eu que carregando essa dívida é menos oneroso para o fundo imobiliário. O próximo fundo bem descontado é o VISC11 do segmento de shopping, vem sendo negociado a R$ 111, PVP 0,89, ou seja, 11% de desconto, dividend yield 10,16%. Olhando aqui então o fundo, olha só, taxa de ocupação, cerca de 94%, é uma excelente taxa. Ele possui todos esses shoppings, na minha opinião, é uma bela diversificação de shoppings. Logicamente, por serem muitos shoppings, tem muito lojista, isso é muito bom para o fundo. Mas focando aqui na sua receita operacional líquida por estado, quase 30% vem de São Paulo, na verdade mais de 30%, 14% Rio de Janeiro, 10% Ceará, o restante em todos esses estados que você está vendo aí na tela. Um ponto para a gente ficar em alerta é que esse fundo não possui o controle na maioria dos seus shoppings, mas beleza, ele possui hoje 29 shoppings localizados em 15 estados diferentes. Como eu disse anteriormente, uma bela diversificação de ativos. Mas esse fundo está alavancado, olha só, cerca de 600 milhões de reais em dívida. Ah, Matheus, isso aqui sim é muito alto, mas olha só, ele possui quase 400 milhões de reais em aplicações financeiras, o que acaba que essa dívida não fica tão alta assim para o fundo. Olha só, ele possui obrigações líquidas, 186 milhões de reais. É menos de 10% da quantidade de imóveis que ele possui, né, do valor dos imóveis que ele possui. Logo, na minha opinião, é uma baixa alavancagem. Temos aqui então 5 bons fundos imobiliários baratos e de tijolo: VISC11, HGRE11, BTAL11, VI LG11 e RBRL11. Para você, esses fundos são ou não são uma oportunidade? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Não se esqueça de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.